Graça e a paz de Deus. Mulherada, fica aqui, tá? Para escutar. Eu tinha falado assim ontem. Senhor, amanhã não vou pegar no celular. Não vou fazer live até eu me recuperar por completo. Aí eu pensei, só vou estudar os negócios da faculdade e pronto. Só que aí eu tava ali sentadinha na sala e liguei o repórter porque tava num programa de culinária. Na verdade, eu liguei a TV que tava num programa de culinária. Daí eu vim pegar umas coisas aqui, aí gravei um vídeo pra minha outra página pessoal. Daí quando eu olho pra televisão, fala sobre o caso de Samara, que eu tava confundindo Samantha e Samara. E aí eu tô numa live, viu? Ao vivo. Aí eu vi a reportagem. Eu disse, meu Deus. O caso de Samara. E aí eu vi as imagens da filha dela vindo com os 3 adolescentes. Dizendo, aí tá a filmagem lá, não sei se vocês viram o repórter Tá todos os repórteres. SBT, tudo, Globo, tudo. Estão dizendo que é novo caso do Von Richthofen. Aí tá lá ela dizendo, a menina dizendo, como se nada tivesse acontecido, sabe? Eu vi a hora que a bunda dela nem treme, falou desse jeito. A própria filha. A única coisa que me faz ficar tranquila, entre aspas, que eu não tô tão tranquila, assim, Suzana, equilibrada, em paz, é que eu acredito que ela é realmente uma serva de Deus e que está com o Senhor. Mas fora isso, a gente sente umas dores, porque isso acaba mexendo com a gente, por mais que a gente queira se controlar, o corpo da gente sente, porque a gente não é barata. Sangue de barata. A gente que tem amor no coração, a gente sente esse tipo de situação. A Samara é nossa irmã em Cristo, que há um tempinho ela já estava por aqui nas lives. E na quarta-feira eu fiz uma live falando para a mulherada e principalmente iniciei sobre Apocalipse, depois falei sobre a mulher, falei sobre o amor e dei um alerta para orar pelas crianças, adolescentes, no mês de outubro. Porque eu adivinhei? Eu não sou adivinha. É porque é visível e notório que todo mês de outubro tem invasão de adolescentes surtando e matando seus colegas na escola, invadindo shoppings, lugares. Existe muita tragédia em orfanatos, não sei o que, com crianças. E também, como eu já vi hoje de manhã na reportagem que estavam escutando, Israel volta a atacar e já mandou evacuar a Palestina porque já vão atacar, porque foram atacados e vão revidar. Quanto que vai acabar essa palhaçada? De que todo mês de outubro se faz oferenda a Moloque. E o mundo tapa os olhos e finge que nada está acontecendo. Que é a cidade santa queridinha de Jesus? Aí porque não nos bombardearam a gente
toda vez pode observar, pesquisem. Eu não preciso nem pesquisar mais, porque o Senhor me mostrou isso numa época, e era mês de outubro, e Deus mandou observar. Daí eu fui fazer uma pesquisa na época para ver o que tinha acontecido no mês de outubro do ano passado, do tal ano passado, daquela ocasião. E aí eu fui pesquisar, em que toda vez que Israel começa a atacar a Palestina, com mais frequência, é sempre no mês de setembro para outubro até início de novembro. Depois eles param. Eu avisei a vocês. Levantem de 3 horas da manhã e vão orar pela sua família. Ore pelos seus maridos, pelos seus filhos, pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus parentes, pelos seus vizinhos. Peça a Deus proteção e, antes de tudo, consagre a sua vida a Deus. Uma mulher perguntou para mim ontem no direct, eu sou nova aqui, Carol, como é consagrar-se a Deus? Consagrar-se a Deus, meus irmãos, para quem ainda não sabe, não consiste em sacrifícios. Eu preciso passar um dia inteiro sem comer. Eu preciso fazer um jejum de não sei quantos dias. Isso a gente pode fazer, que isso é para tratar em nós mesmos as nossas debilidades. Mas sabe qual é o maior sacrifício? É você rejeitar o pecado. Resistir o mal, que é o que Deus falou para Caim. O pecado, vamos ler. Por mais que eu diga assim, não vou falar nada não. Vou passar um dia, só vou voltar quando eu ficar totalmente boa. Mas é maior do que eu, sei lá, não consigo não. Também eu tô falando moderada, calminha. Tô sentadinha aqui na minha cama. Vamos lá. Peço às irmãs que intercedam pela minha vida. E eu estarei sempre intercedendo por vocês. E não é uma troca, tá? Mas a Bíblia fala, oreis uns pelos outros. Adão teve relações com Eva, capítulo 4 de Gênesis. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então, ela disse, adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. E depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. E aconteceu que ao fim do certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Porque Deus estava interessado que queria comer do fruto da terra, não queria da gordura das ovelhas, não tem nada a ver, você sabe disso. Que era por causa do coração de Caim, da maldade que já havia no coração dele. Porque aqui a gente tem um resuminho pequenininho, pequeno. Mas aqui não está contando que desde pequeno que Caim ficava enfurecido de ver seu irmão se destacar em tudo. E com certeza Abel, ele era aquela pessoa que vivia se entregando a Deus. E isso incomodava ser fiel a Deus. Uma vez eu ouvi de uma mulher, porque eu disse que eu não ia fazer o preço do site, né? Que eu tinha um acordo com o site, que ela disse assim, a gente tinha um site de serviços, e eu fiz um acordo com o site, em que eu só venderia pelo site. Ela liga para mim e diz, olha, todos os salões estão fazendo assim, você é burra, porque eu poderia pagar você aí. Eu disse, poderia, mas não vou fazer isso, porque eu tenho um acordo contratual com eles, de que eu só vendo pelo site.
Aí ela disse, me chamou de burra, e quando ela me chamou de burra, e que eu não fazia igual aos outros salões, aí eu disse para ela, se o site fosse seu, e eu fizesse um acordo com você, e eu fizesse isso, o que você faria? O que é que está acontecendo? O que é que você me diz disso? Você estava roubando. Eu disse, então, eu não posso, senhora. Eu tenho um Deus. Quando ela disse assim, mas ninguém está vendo. Aí eu disse, mas eu tenho um Deus. E eu não vou fazer isso. Aí ela virou minha cliente. Depois ela foi lá para me conhecer. Independente de quem esteja ao seu redor, quem está ao seu redor, você não precisa ostentar que você é filho de Deus, dizer que tem superpoderes, que sonhou, que Deus mostrou, que tem revelação, que tem visão, que rodopia, que salta e que pula. Não. Está ao seu redor, fique calado, meu irmão. Você não precisa dizer, ai, Deus falou comigo, eu sou crente de verdade. Não, não faça como os que viviam como fariseus, preocupados com as franjas de suas vestes, com os primeiros lugares nas sinagogas, em fazer orações eloquentes no meio da praça a fim de serem ouvidos e vistos pelos homens. E quando iriam ofertar, queriam que todos soubessem que foram eles que ofertaram. Tudo que você for fazer, faça porque você adora ao Senhor, não porque você está esperando alguma coisa, porque Deus já fez tudo. Se você de fato é filho de Deus, você não tem que mostrar nada para ninguém. Você não tem que convencer ninguém, porque só quem convence é o Espírito Santo. Você não tem que provar nada para ninguém. E você tem mais é que cuidar de sua vida e vigiar. Eu não tenho nada que provar nada para ninguém, meu irmão. Eu quero mais, sabe o que eu quero? Viver no meio do mato. Igual índio. É o que eu mais quero. Com os animais, com os bichinhos. Porque o ser humano que não tem Deus... Deus falou para mim numa madrugada que eu tinha postado aí um dia. Que o ser humano que não tem temor a Deus, este não tem caráter. Ora, se você não tem temor a Deus, a quem mais você vai ter? Porque o mal está na porta de muitas pessoas. E a porta se chama coração, alma. Aí ele diz assim... Ai, ai, Jesus. Abel, por sua vez, trouxe, né? Então, a oferta, tudo. Mas de Caim, a sua oferta, Deus não quis. Aí, Caim ficou muito irritado, fechou a cara. E então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que está de cara fechada? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. E o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Mas o que foi que Caim fez? Armou um plano. Seu próprio irmão levou ele para o campo e o matou, a fim de abafar definitivamente na cabeça dele, né? Que agora Deus iria aceitar a sua oferta, que ele iria se destacar no lugar de Abel. E é isso que a Bíblia vem mostrando desde o princípio. Que o mundo está como filhos de Caim. Que não pode ver alguém se negar a mentir, perdoar fácil. Uma vez, umas pessoas me fizeram mal e eu as procurei para tentar reconciliação e elas disseram que eu era hipócrita, que a minha vozinha desagradava, não gostava nem suportava a minha voz. Ali eu vi que eram pessoas que não se converteram ao Senhor, eu fiz o que eu tinha que fazer, bati meus pés e saí fora. Eu não tenho que me justificar com essas pessoas. As pessoas estão assim. Preservem vocês. Eu disse na minha página pessoal
Eu disse, olha, mulherada, preste bem atenção que eu vou dizer, eu vou repetir isso aqui. Mulherada. Eu já tinha feito a live quarta-feira falando. Mulher, se tu lavou tua louça e todo mundo sujou, não quis lavar, se tu não tá com força para lavar, lave outro dia. Ah, mas você suja. Minha irmã, se tu morrer e tu tiver com raiva, tu vai para onde? Eu fazia isso. Peguei e comecei a juntar quando eu não tô apta para aquele serviço naquele dia, indisposta. Junto os copos num lugar quietinho, boto os talheres tudo junto, limpo a pia, deixo ela livre e fica ali. Não vou bater boca com ninguém, sabe por quê? Você não vai mudar o caráter de ninguém. Ai, meu marido é grosso. Tu vai mudar ele? É mesmo. Só quem pode mudar é Deus, se teu marido quiser. Tu não vai mudar o caráter do teu marido falando mal dele. Tu não vai mudar o caráter do teu marido praguejando ele. Se ele te bate, tu vive uma vida de perseguição assídua a ponto de estar afetando o teu corpo e tua mente, cai fora. Te manda, antes que seja tarde demais. Ah, mas é porque a Bíblia diz que não pode se divorciar. Tem casos que sim. A falta de interpretação tem usado as escrituras para oprimir não só a mulher, mas no geral. Só que a mulher é um alvo. Eu falei isso quarta-feira. A mulher é um alvo. A mulher é como se fosse no tempo em que Jesus estava lá com Maria Madalena. Maria Madalena queria dar umas andadas para provar de tudo que é homem. Era o jeito de Maria Madalena, promíscua. Então, de acordo com a lei de Moisés, ela ia ser enterrada até o pescoço ou apedrejada ali até a morte. Jesus pegou e disse, se vocês não tiverem pecado, que atire a primeira pedra. Foram embora. Jesus disse, vá mulher, teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Jesus fez isso por quê? Porque de maneira nenhuma sangue de ovelha poderia purificar o coração incircunciso, maligno do ser humano. E nem vindo de uma linhagem judia e judeu, vindo de uma descendência de Davi, homens carnais fecundando um homem poderia fazer com que ele trouxesse a paz sobre Israel e sobre o mundo. Portanto, não existe nenhum ser humano que possa trazer a paz ao mundo e mudar o coração do semelhante. E Jesus olhou para eles e disse, olha, vocês também têm pecado. Ele está dizendo isso, quem não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Jesus estava dizendo, vocês todos aí cambados de vagabundo. Podia ter dito isso mesmo. Vocês são tudo pecadores. Vocês querem matar a mulher de acordo com a lei. Imagina se Jesus fosse escrachar a realidade. Olhe, cambada de sem vergonha. Vocês são tudo pecadores. Vocês estão dizendo que são filhos de Abraão e agora quer pegar a lei e matar a mulher que ela não tem mais o direito de se arrepender? Se fosse pela lei, todo mundo estava ferrado. Se a gente vivesse por essa lei. Que todo tempo a gente ia ter que cuidar de uma ovelha, não deixar ela manca, nem com o olho machucado, nada machucado, e levar ela para ser imolada e purificar o coração. Jamais que não purifica. Aí Deus enviou Jesus, que esteve entre seu povo não o reconheceu. Ele plantou sementes, essas sementes foram espalhadas nos 4 cantos da terra, para germinar seu tempo, que é agora. Vem acontecendo do passado até agora, depois de Cristo, uma nova e suprema e única aliança, onde Jesus é filho de Deus, o verbo se fez carne pela palavra de Deus, ele mesmo criou aquele segundo Adão, o homem perfeito, para trazer no coração do ser humano. Só que eles pensaram que Jesus queria ser rei naquela época ali.
E Jesus estava nem falando daquele território geográfico. Ele estava dizendo, eu mesmo sentarei à direita do Pai, vou preparar lugar, senão não tinha dito, vou enviar o Consolador, ele vai falar tudo que há sobre mim. Nós seremos um só com ele, porque ele é o penhor da salvação, o selo da sua fronte. É ele que vai transformar você no último dia, no corpo incorruptível. Até lá, vocês vão ter um sacrifício diário, porque através do Espírito do próprio Deus, habitando agora não mais em arcas feitas por mãos de homens e com matança de animais, mas assim o sangue de Jesus que desceu à sepultura e a morte não pôde reter, ele ergue em 3 dias o novo santuário, dizendo-se, agora ser humano, pela palavra do próprio Criador, não por homens de linhagem abraâmica, mas pela boca de Deus, o meu Espírito falará ao vosso coração, e vocês agora vão deixar de ser cambada de gente safada, cambada de assassino, de mentiroso, de ladrão, de furtador, de hipócrita, de fofoqueiro, de invejoso. Porque o meu Espírito vai dizer, se converta. Porque só Jesus muda. Não é um sacrifício. Quer se consagrar ao Senhor? Negue-se às suas vontades. Mas mulheres, preste bem atenção no que eu vou dizer. Depois que eu caí nessa cirurgia de emergência, quando eu estava no hospital, que eu estava ali sozinha, eu mandei meu marido embora, que ele chegou de noite, me socorreu. Minha filha eu tinha me socorrido sozinha. A verdade é que eu fui sozinha para o hospital. Depois que eu estava lá, que souberam que eu estava com apêndice e outros problemas, aí minha filha chegou. Aí depois, quando o bambu fachou pro meu lado lá, que as coisas foi piorando, aí meu marido veio, me levou para uma emergência. Cheguei lá no hospital público, fiquei lá na maca de socorrista, no chão, como todos os meus irmãos lá de ser humano, esperando. Naquele momento, eu vi que eu só tinha o Senhor e sempre tive só Ele, e Ele me basta. Quando eu cheguei na minha casa, foi quando eu escutei Jesus cantar para mim, que Ele esteve comigo e me deu a mão e eu não percebi, mas que Ele nunca me deixou só. Então, mulher, eu comecei a pensar. Eu disse para minha filha, eu disse, eu quero jogar beach tênis. Escute isso tudo, viu? Eu quero jogar beach tênis, que a gente tem raquete, mas nunca fomos. Temos aquela coisinha de frescobol, nunca fomos. Temos de tênis, nunca fomos. Eu quero ter um patins, nunca mais fui. Eu quero olhar o mar, eu quero andar na grama, eu quero viver, fazer as coisas que é para viver. Deus te deu uma vida. Sabe o que é que acontece? É que a religião não vai salvar você. A religião vai te dizer o seguinte, mulher. Mulher tem que ficar com uma burca na cabeça. Se ela for linda, esconda a sua beleza nesses países aí. Está sofrendo com a serpente até os dias de hoje. Porque Jesus falou lá em Gênesis, Deus falou lá em Gênesis, que a serpente ia ser inimiga. Até o último dia. Do povo lá do Oriente, da Mesopotâmia, lá do Iraque, do Irã. Esse povo vive em prisões. E são recriminados pelo restante do mundo. Porque numa favela não só mora bandido, tem gente que creu que Jesus é filho de Deus. Assim como lá no Oriente, onde vive cheio de grupos e organizações criminosas, que matam, se matam para matar os outros. Você tem que separar as coisas. Eu não sou a favor de grupos terroristas. De que sai matando em nome de justiceiros, de serem justiceiros. Eu também não sou a favor do Estado de Israel. Porque nessa terra não tem nenhuma nação, nenhum estado, nenhum lugar, nenhum pedacinho de chinelo de ninguém
que seja sagrado. Sagrado é o que Deus fez. Porque lá em Isaías 66 vai dizer que em um só dia ele comprou um sacerdócio real, nação eleita, povo santo. E esse sacerdócio real é a gente. Porque quando Jesus ressuscitou, ele nos rege com cetro de ferro. Nós somos o tal sacerdócio real e a nação que ele mesmo comprou em um só dia. Porque se ele não tivesse morrido e ressuscitado, não ia ter ninguém que se salvasse. Mas por causa daquele dia, ele abreviou. E há salvação para aqueles que foram comprados por ele. Adotados, enxertados. Porque a Bíblia vai dar vários adjetivos em cada capítulo de livros da Bíblia. Vai ter explicações de formas diferentes, com o mesmo significado. Você entende? É que de Gênesis a Apocalipse, Deus vai dizer: cambada de gente humana, vocês são um bando de gente perturbada. Bando de ladrão, furtador, só quer falar mal dos pais, da mãe, faz o mal para os próprios irmãos. Desde o princípio vocês só fazem o mal. Eu tento juntar vocês, vocês fazem a cambada da safadeza de vocês. Eu tento juntar como a galinha junto os pintinhos, vocês só querem governar a si mesmo, meu corpo, minhas regras. Briga com os outros por causa de dinheiro, manda matar por causa de R$1. Fazem tudo que não presta. Desde o princípio vocês continuam mazelados. Eu vou ter que falar, novamente fazer um segundo Adão. Para assim vocês vão matar ele, repartir as vestes dele, ficar com a riqueza. Aí o que é que eu vou fazer depois disso? Arrendar a terra para outros. Vou ter que mandar vocês distante da serpente por um tempo, tempos e metade do tempo, até que vocês se convertam a mim. Ele já rege com cetro de ferro. Esta nação aqui. Ele está regendo você? Quem, irmã? Jesus. Com cetro de ferro. Sentado à direita de Deus ele está. Nos regendo com cetro de ferro. Dizendo assim: te apruma, Carol. Perdoa. Ah, mas porque fulano disse que não gosta de mim, não sei o que, inventou falso de mim. Te apruma, minha filha. Tudo isso aqui é passageiro. Vai acabar. A Bíblia fala lá em Apocalipse, também em Gênesis, que quando o Senhor abrir o céu, Ele vai pôr todos os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Ele vai destruir todos que destruíram a terra. Todos que perseguiram os filhos de Deus, desde Caim até o último. Não brinca. Eu vou chegar na profundidade de quando Deus disse para Caim que pôs essa marca nele. Essa marca não é uma marca física só. Tem um sentido muito profundo sobre a terra. Sobre aqueles que são descendentes desta maldade. E não adianta você dizer assim: ah, eu não mato, não roubo, não tenho vício nenhum. Fala mal do teu vizinho. Perdoou tua mãe, teu pai? Perdoou? Porque não adianta alguém dizer que conhece o verdadeiro amor fazendo mal ao seu semelhante. Porque o amor é o próprio Deus. Por isso ele vai dizer: nem profecias, havendo profecias, revelações, de todas as coisas maior é o amor. E só ele permanecerá para sempre, que o amor é o próprio Deus. Mulheres, é o seguinte. Irmã, eu estou numa situação que eu não tenho mais emprego. Peça a Deus sabedoria para criar uma profissão para você. Vá fazer alguma atividade. Tenha fé. Não deposite a sua confiança no marido. Não deposite a sua confiança nos seus filhos. Seu corpo é a sua oportunidade. Porque quem morreu já perdeu o corpo. Ou você esqueceu que volta para o pó da terra? Que o pecado está na carne. E que a carne é retida pela sepultura. Talvez muitos ateus perguntem assim: esses cristãos, sabe por quê? Se um ateu vier conversar comigo e o Espírito Santo de Deus quiser falar, certamente ele se converterá.
Porque a verdade é muito maior do que esses evangelhos pirotécnicos de show gospel. Há uma profundidade em todas as coisas. Nós estamos na carne. E nela há nossas concupiscências, desejos carnais de seres humanos. Nós temos que tomar a nossa cruz e seguir Jesus e caminhar para a purificação. Porque o sumo sacerdote, a ovelha do sacrifício, foi Jesus. Ele já adentrou o santuário. Derramou e aspergiu o sangue no tabernáculo. E agora a purificação está acontecendo conforme Jeremias também profetizou. Que Jesus viria e ele já veio. Quando Jesus foi para a sepultura, a terra não pôde ficar com ele lá preso. Porque nele não havia pecado nenhum. Mas ele anulou o acordo com a morte, como disse o profeta Isaías. Então, em nós, caminhamos agora para serem aprovados por Deus, ou reprovados. Porém, Deus é onisciente. Ele já sabe quem é filho e quem não é. Nós estamos apenas testemunhando quem nós somos, para nós mesmos. Porque Deus já sabe quem somos. Quando uma mãe segura os filhos no braço, está dando de mamar, coisinha linda de mamãe, acabou de parir. Mal sabe ela muitas vezes que o seu filho é o seu próprio assassino. Mas Deus já sabe. Filho de escorpião tem veneno. Ninguém que vem a esse mundo é inocente. Do menor ao maior. Olhai para Ezequiel 9, que foi que Deus fez. Só vai se salvar regenerados no sangue de Cristo. Aquele que nega seus próprios vanglórias, eu não vou me gloriar. Sabe, filho de Deus está pouco se lixando se seu bolo é o melhor. Eu chego num lugar, às vezes tem pessoas que ficam, o meu bolo, aí eu ficava assim, eu disse, meu Deus, será que o pessoal pensa que eu estou pouco me lixando? Irmã, sabe o que é? Estou nem aí para nada. Você tem que ser assim. Você não veio para esse mundo para você sair disputando nada. De se mostrar que é o melhor. O mundo está assim. Fulano tem não sei quantos milhões de seguidores. Fulano tem não sei quantos milhões no banco. Fulano tem não sei quantos, fulano tem mérito disso, daquilo. Ser conhecido por Jesus é a melhor coisa, minha irmã. Eu hoje na minha oração eu disse, Senhor, eu te agradeço por não ter deixado Samara ter sido esfaqueada e nem morrer a pauladas. Eu creio que a nossa irmã em Cristo está com o Senhor. Eu mandei uma mensagem para ela na quarta-feira, falando sobre o amor de um cristão. Quando nos perseguem, cristão não precisa demonstrar. Você não precisa, chamou você para visitar a mulher na casa da família do marido, se comporte lá. Se eles não gostarem de você, o Espírito Santo vai logo te mostrar. Para você pisar em ovos. Você vai odiá-los? Jamais. Vai amar de verdade. Vai respeitar de verdade. Porque o que eles forem é culpa deles, não é sua não. Eu vi uma psicóloga famosa aqui no Brasil, que eu esqueço o nome dela toda vez, ela dizendo, a generosidade que há em mim, ela não vai poder ser anulada por causa da maldade do outro que me mentiu para mim, não. Abel foi irmão verdadeiro até o final. A ponto de confiar no seu próprio irmão e ir para o campo com ele. E o irmão o matou. Talvez no coração de Caim, que matou Abel. Talvez no coração de Caim, agora estou livre deste.
ninguém se livra do que faz aqui na terra, não. Só guarda para o juízo final. Eu tenho convicção que a minha irmã em Cristo vai se erguer, que nem um fio de cabelo dela vai perecer, conforme Jesus prometeu. Nós vamos estar, meus irmãos, no exército dos céus, como diz Apocalipse 19, montados em cavalos brancos, com roupas de linho finíssimos, com os atos de justiça dos santos do Altíssimo, e como viu Daniel, a terra será dada aos santos do Altíssimo. A sessão do tribunal será instalada e o domínio será tirado do maligno. A partir de hoje, eu não quero nenhuma mulher aqui batendo boca com filho. Filho quer usar droga, minha irmã? Deixa! Você não aconselhou. Você ensinou. Aí você quer obrigá-lo para depois ele enlouquecer e querer tirar sua vida? Deixa! Só pede a Deus proteção pela tua vida e entrega ele na mão de Deus. O marido é louco, pirado da cabeça, embriaga-se quando chega quebrando tudo. Quando ele sair para se embriagar, vai para outro lugar. Não fique não. Não pague para ver. Amanheceu o dia, você não estava aqui. Tenha uma conversa séria. Ou você para com isso, eu não quero mais viver. A religião colocou um estigma na mulher. Um peso. Mulheres não podem ter que usar uma burca para esconder a beleza, que é o que eu falei. Viu o que aconteceu com a menina na escola porque era alegre? Mandaram uma carta, o colega, tal colega, e tirou a vida da menina. Maridos que não aceitam o divórcio, vai atrás para matar. Porque se acham dono da vida de... Ele nem pariu. Aí você vai se doar tanto para seres humanos que não têm temor a Deus? Não. Você vai honrar o seu marido, vai respeitá-lo, vai cuidar dele, vai interceder pela vida dele, vai fazer comidinha se for de cuidar de casa, vai cuidar das roupas, vai fazer o seu papel. A mãe, se tá com o neném, vai amamentar, vai levar para o médico, vai cuidar, vai ser intercessora. Tá adolescente, tá rebelde, vai orar, vai aconselhar, chamar ajuda de psicólogo, vai procurar resolver da melhor forma a campanha de oração. Mas se a criança ou o jovem começa a enlouquecer e dizer, tô com ódio de você, não quero mais saber de você, deixe essa criatura em paz. Tá na hora de você ter visão espiritual para saber com quem você anda. Eu agradeço a Deus, hoje eu entendo porque que antigamente eu dizia, meu Deus, eu não gosto de quando eu chego em determinados lugares, perto de determinadas pessoas, eu começo a passar mal. Eu ficava irritada, dizendo a Deus que eu não quero que o passar mal, mas é um passar mal de verdade. Eu fico tonta, dá ânsia de vômito, uma agonia horrorosa, é um mal-estar como se eu fosse desfalecer de vez. E eu dizia para Deus que eu não queria. Agora eu agradeço ao Deus vivo. Não tem um lugar que eu vá chegar que eu não vou saber com que eu estou lidando. Eu sei. E não adianta mentir. Às vezes a gente quer perdoar demais. Igual algumas pessoas que estavam próximas a mim aqui, no início, eu sabia. Porém eu me dei demais e dei oportunidade. A minha generosidade foi além e não mudou quem eu sou, por causa de ninguém. Só que a gente tem que ser mais prudente. Quando a gente chegar em determinados lugares de família, principalmente parentela, a maioria das mulheres sofre com sogra e com sogro. Isso é típico.
Porque a sogra e o sogro não se converteram, não. E não adianta fazer um cocôzão na cabeça e uma saia lá embaixo, não, minha irmã. Eu uso só saia e vestido porque eu sou santa, sou da igreja fulana de tal. Mas aí a norinha chegou, já fica enciumada. Por causa do filhinho, querido. Só que a palavra de Deus diz que o homem vai deixar a mãe e o pai para se casar e com ela ser uma só carne. Aí você acha que isso está certo? Tanto o sogro como a sogra, muitas vezes, são o tormento das noras e dos genros. Estão precisando se converter, eu tenho que dizer isso aqui. E eu não estou direcionando isso aqui palavra a ninguém, eu estou dizendo bem claramente. Não estou direcionando essa palavra aqui a como se eu soubesse a quem ela tem que chegar. Eu estou direcionando como é a palavra da verdade. E quem quiser ouvir, que ouça. Muita gente tá com a saia lá embaixo. Um cocôzão. Nunca passei a tesoura no meu cabelo. Passa na língua. Porque a Bíblia diz que é melhor entrar sem um olho, sem uma mão, no céu, do que com todos os membros você ser lançado no inferno. Porque tem muitas mulheres que passam o dia no ciclo de oração. Chega em casa, vai brigar com a nora, porque tem o ciúminho. Ai, meu filhinho. Ai, não queria que ele tivesse casado com essa mulher, porque meu filhinho queridinho. Ai, meu Deus. E vive fazendo orações contrárias. Macumbeira? Da maldade? Porque eu vou dizer, tem muita gente que tem na religião afro que não faz coisas que muitos cristãos fazem. É uma distorção tão louca, meu irmão. Quer que eu explique isso direito? Tem muita gente que vive dentro da igreja, que é cristã, que dobra o joelho para amaldiçoar sua nora, seus parentes. Aí tá lá um pessoal de uma religião afro, que o pessoal chama de macumbeiro, que não faz esse tipo de mazela. Aí você acha que você vai ser salvo porque você é da igreja Assembleia, é? Que você nunca cortou o cabelo, nunca usou um brinco na sua orelha? É melhor usar os pendentes como Rebeca, que Isaac deu a ela os pendentes agarrados aqui na beira do nariz até a orelha e os braceletes. Ai, não, porque Deus é contra as joias. Você interpretou a Bíblia do seu grosso modo. Quando Deus vai falar que não é com as tranças do cabelo, nem com os ornamentos de fora, mas não é sua beleza externa, é a sua beleza interior que tem que sempre estar à tona. Por acaso uma trança vai te levar à condenação, minha irmã? É um bando de gente mazelada, pega da Bíblia para matar a mulher. Pois a verdade estou pregando ela. Mulher, vá viver, minha filha, vá-se embora caminhar. Bote uma bermuda de lycra, de coto, sei lá. Bote uma calça, uma leg, uma bermuda. Bote seu short tactel, sei lá, como que chama. Vá-se embora correr. Vá correr na praia, vá correr onde você quiser, no meio do mato. Quer subir num jumento e quer caminhar em cima do jumento. Vá, hoje eu decidi que eu vou tirar o dia pra mim, vou pegar uma mula e vou sair passeando pra lá e pra cá. Que eu gosto. E ninguém tem nada a ver com isso. Tem que quebrar esses padrões loucos. Vocês estão ficando aprisionadas. Jesus liberta. Foi isso que ele fez, o quê? De acordo com a lei? Vai matar a mulher. Vocês mandam de cambada de homem safado? Não, Maria Madalena, olha. Não faça isso mais não, viu? Ficar arrumando macho dos outros, não. Tem que falar assim pra vocês entenderem. Vai arrumar macho dos outros, não. Você vai se aprumar na sua vida, que eu estarei com você se você for fiel a mim. Isso aí só vai trazer problema. Olha aí, quase que tu morre. Te apruma, mulher. No instante ela se aprumou. Não é não? Aí eu vou dizer para as mulheres hoje. Tu quer usar um brinquinho, minha irmã? Use. Quer ir tomar um banho de sol? Vá. Vá, tem que tomar banho de sol mesmo. 10 horas da manhã até 2 horas da tarde. Se quiser, os horários melhores. Toma lá uns 30 minutos de banho de sol. Bebe tua água. Faz a tua comidinha, a comida do povo.
Fique bonita, se sinta bem, feliz, se perfume. Compre rosas para você. Você mulher ama rosas. Você não é delicado? Teu marido não dá. Compra rosas. Eu vou comprar rosas para mim. Depois que vocês me deram aquele buquê de rosa, minha irmã, agora eu vou comprar rosas para mim. E se essas rosas brotar, minha filha, eu vou todo dia pegar uma rosa, igual a minha amiga faz. Tem uma amiga minha, Marcela, ela sai catando tudo que é flor do jardim, arbusto. Ela junta tudo, faz os ramos bonitos e bota lá em cima da mesa. Marido não dá rosa, minha irmã? Compra as suas rosas. Planta rosas e tira. Tem outra irmã, a Dulce. Aí, falei de tu agora, Marcela. Eu tava dizendo, marido não dá rosa? Dá a rosa a você mesmo. Aí eu tava dizendo, tu não morre mais, viu? Tô brincando. Não tem esse ditado de brincadeira que faz? Tu não morre mais, falei em você. Marcela, eu tava usando você como exemplo, que eu lhe admiro como mulher. Que a hora que você viu que estava sendo massacrada, você foi viver sua vida. Você não vivia padrões religiosos para consumir com nossa mente, acabar e vai se tornar as mulheres aprisionadas por homens, que muitas vezes narcisista, psicopata, perturbado. Aí a mulher vai sofrer, não, porque eu não recebi rosa. Aí eu falei de ti, eu disse, Marcela sai juntando as flores dos arbustos que ela tem e bota lá, faz um jarro de flores lindo, ornamentando o ambiente. Mulher, vai fazer tua corrida. Não tem dinheiro para pagar a academia agora, mas tu tem a rua para tu correr, para tu caminhar. Tu pode pegar um YouTube, minha irmã, em vez de estar vendo a vida dos outros, só a vida dos outros. Tem algumas coisas que a gente vê da vida dos outros que a gente aprende com as outras mulheres, com as outras pessoas boas, que ainda existe gente boa. Faz teu exercício, o YouTube tem assim, ó, de graça. Faz teu exercício, bebe tua água, faz tua receita assim a rodo no YouTube. Vai cuidar de sua saúde. Aí não tem dinheiro para plano de saúde, vai pro posto. Vá lá procurar. Se tá precisando de um psicólogo, se tiver precisando de um nutricionista, vai passar não sei quantos meses, mas vá. É o que você pode com as condições que você tem. Não fique sofrendo antecedente coisas que não pertencem a você. Ansiedade mata. Deus diz que ansiedade é pecado, porque a ansiedade vai nos destruir. Nós temos que guerrear. Somos fortes guerreiras. Vocês vão ter que acordar, porque eu acordei. Quando eu me vi naquele hospital, que eu vi que só o Senhor estava comigo. Que eu vi que não era plano de saúde ou que não tivesse, que não era nada que o mundo determina, porque ao meu ponto de vista humano, quando eu olhei todos aqueles idosos precisando de cirurgias e pessoas de meia idade, eu disse, eu vou ser a última. Aí depois eu reprogramei a minha mente, eu disse, não, Senhor, eu te peço, eu orei assim, que o Senhor prepare uma equipe médica jovem para mim, que ao entrar nessa sala eu vá logo direto para o bloco cirúrgico e que em seguida hoje o Senhor mande muitas equipes médicas para todos eles serem operados. E foi o que aconteceu. A intimidade com Deus te faz entender que você não precisa de um papagaio, de uma vaca, de uma mula. Seus filhos não te dão atenção? Você tem Jesus. Se o marido não te dá atenção, você tem Jesus. Você confiou em amigas? Você tem Jesus. Ele é tudo. Você, mulher, tem que acordar para se amar. Ai, irmã, mas eu já tô velha. Que velha é a estrada, minha filha. Para se cuidar, fazer suas unhas, ajeitar seus cabelos. Ai, mas eu já estou com problema de saúde, tá? Mas se agarra em Deus. Ele é a nossa viva esperança. Não quero ver nunca mais nenhuma mulher aqui refém do maligno.
Eu quero ver vocês felizes. Porque se você estiver colhendo flores no campo, Jesus vai chegar, você não fica. Se estiver trabalhando no roçado, você não fica. Se estiver dormindo, você não fica. Porque onde tiver um filho de Deus, no dia que o céu se abrir, no abrir e fechar de olhos, já estaremos lá com ele. Para o dia da batalha do Armagedon. Então acaba com essa coisa de que, olhe, se você quiser ser santa, você tem que ficar de manhã até o outro dia no círculo de oração com o seu joelhinho no chão, fazendo uma marca bem grande para todo mundo saber. Eu escutei isso uma vez de uma irmã, viu? Na época que eu era mais nova. Com a marca no joelho para saber que você ora. E adianta todo mundo ver que tu oferta, que tu faz caridade, que tu leva o sopão toda noite na rua? Tu já recebeu glória de homens. Você pode orar sentado aqui, assim. Jesus, eu tô com cirurgiada. Tô assim, tô assado. Ajude-me, Senhor. Onde você estiver, em cima de um leito no hospital, sentada numa privada, cagando. As pessoas estão cheias de não me toque, é uma coisa cheia de frescura. Que para ser alguém de Deus tem que estar de terno e gravata, ou com a saia lá embaixo, ou com o cabelo lá embaixo, não usar ornamentos, seguindo dogmas. Então essas pessoas deviam não estar nessas igrejas, deviam ir lá para o lugar onde usam burca, que lá é mais rígido ainda. Aprisiona a vida que Deus deu. Jesus foi chamado de glutão e de bebarrão pelos judeus que eram tão religiosos, preocupados em cumprir a lei de Moisés porque eram descendentes de Abraão, ao ponto de dizer que Jesus expulsava demônios por demônios. E Jesus diz, vocês dizem que tem por pai Abraão, mas vocês estão tentando me matar. Eles estavam o tempo todo procurando incriminar Jesus, porque Jesus incomodava. Jesus comia com o publicano, estava no meio dos cachaceiros, estava no meio do pecado porque ele não veio para os sãos. Ele veio para os perturbados, para os que estão, para as prostitutas, para os vagabundos, para os que estão podres, para ele purificar esse coração mazelado. Aí eu, uma pobre mortal, vou dizer, igual eu ouvia muitos, eu sou da igreja tal, o pastor disse que não era para saudar os vizinhos cachaceiros. Pois, meu filho, é perigoso. Eu sento lá, e aí, meu irmão, beleza, estás tomando uma? Se o Senhor mandar. Para não acontecer igual uma prostituta que estava na esquina e pediu para o pastor ir lá orar, e ele não foi, para que as pessoas não pensassem que ele estava tendo alguma coisa com a mulher. Viver de aparência é o que o mundo vive, que tem que ter modos para falar, tem que ter uma postura chiquérrima, não sei quantos mil seguidores. Ostentar é o linguajar desta geração. Tá eu aqui. E será como o Senhor quiser. Deus vai usar os loucos, viu? O que vocês dizem que vai para o inferno. Que não são religiosos fariseus. Preocupado com a aparência, um bando de sepulcro. Por fora lindo demais. Ai, que sepulcro lindo. Tira as carcaças de fora e vai ver a podridão. Já cheira mal. Deus instituiu a família para o homem respeitar a mulher e a mulher o homem. E assim juntos educarem seus filhos em toda a ciência de Deus. Mas o ser humano tem feito igual a Salomão até hoje. Cada um é uma mulher. E cada mulher é uma cultura e uma crença diferente. Comprometendo o reino de Israel na época, no passado.
Porque cada filho que depois que Salomão morreu, que vinha, tinha uma criação diferente. Comprometeu todo um povo. Mas nós somos moldados na ciência da árvore da vida. No conhecimento de Cristo. Não da árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal, esta que trouxe carnalidade e a mortalidade ao ser humano. Agora eu quero dar um recado às meninas novas aqui. Minha filha, ouça sua mãe, se ela é uma pessoa de juízo, viu? E se ela não é ajuizada, busque o Senhor antes de tudo. Não vá se encantar com qualquer buquê de rosas, não. Nem com beijinhos. Não vá ficar, ele me ama, apaixonado, menina, por mim. Tão amoroso, namora bem tempo, vice? Namora um tempo longo, não, porque na igreja diz que tem que casar rápido. Tem nada. Não inventa isso não. Não, para não se abrasar. A Bíblia fala. Mas interprete bem as coisas, viu? Como é que você conhece uma pessoa em 6 meses e vai casar? Não pode. Vá conhecer a família. Vá conhecer realmente o caráter e comece logo a orar. Senhor, me revela quem é essa criatura aí. Vá orar primeiro. Senhor, me mostre. Eu nunca esqueci disso, olha só. Eu era criança, era do grupo infantil da Igreja Assembleia de Deus. A maestra do conjunto infantil namorava com um rapaz que nasceu no berço cristão, e ela também. Aí ficaram toda a família. Eu escutei a história todinha, porque eu ficava lá vendo o pessoal falando, né? Os adultos. E eu sempre fui observadora. Fiquei lá quietinha observando. E aí falava, não, mas ele era cristão. E desde o berço do cristianismo, nenhum deles se afastaram. Só que antes dessa parte, eu escutava, ele é namorado dela, da maestra, tão bonitinho. Ele é cristão, família cristã. Ficava todo aquele movimento. Eles vão casar, não sei o quê, lá. Casaram rápido demais. E aí veio a notícia. Quando ela chega lá na igreja, eu vi ela toda arranhada. Toda arranhada. Os braços todo arranhados, o rosto todo arranhado, arranhões grandes. Aí eu disse, o que foi isso? Aí depois o comentário. No dia do casamento, ele empurrou ela das escadas, ele bateu nela. Aí porque a pessoa é cristã e nasceu no berço evangélico, ela é santa? Tu não ora para saber com quem tu vai se envolver? Não faça os erros que a gente cometeu por falta de enxergar a Bíblia não de uma forma personificada, mas de uma forma real. Menina nova, tu não vai te casar. Escute bem. Porque me ama. Deus vai te dar um grande livramento. Se tu ouvir a voz do Senhor e orar, me revela, Deus, se é para eu casar agora. Não case com ninguém que Deus não tenha de fato preparado isto. Porque se o Senhor não preparou, é problema. Mulher, vigia, empresas. Eu estou numa empresa, mas eu recebi uma proposta maior do que a que eu estou. Vai orar, minha filha. Vai orar porque tu não sabe. E outra, são vários problemas de várias esferas. Trabalha numa empresa, tem alguém pegando no teu pé. Minha irmã, sabe o que é que tu faz? Não vai falar mal de fulano para o outro. Tu acha que, por exemplo, tu trabalha numa empresa, aí uma colega sua, muito amiga sua, chega e diz, olha, Maria Joaquina tá pelas costas falando mal de você. Aí tu vai pegar, falar mal de Maria Joaquina para outro.
vai resolver a vida dela. Ela vai mudar porque tu estás falando dela. Escutou aquilo, diz, fica calada. E aí, tu vai fazer o quê? Entreguei a Deus. Essa mulher é doida. Que é assim que o mundo nos vê. Entreguei para Deus. Vige, vai falar o que quiser. Tu fica na tua calada. Nós estamos vivendo épocas muito terríveis. As pessoas são capazes de matar para possuir cargos, para ganhar mais, para serem vistas pelos outros e aplaudidas, porque tudo que o ser humano procura é ser aplaudido, ter muitos seguidores, ser famosos. Aí quem é tu na fila do pão? Fulano é conhecido e tu não é. Meu irmão, não queira nem ser conhecido. No mundo desse onde mataram Jesus? Queira não, minha filha. O anonimato é a melhor coisa. Eu estou aqui por ordem de Deus, porque senão eu já tinha fugido desse lugar. Porque pense numa rede podre. Você vai ver a vida dos artistas, que eu sou observadora, eu gosto de observar tudo. Gosto. Tá lá os comentários. Desejando a morte do povo. Desejando mal. Não pode, até com crianças, eles criticam se a criança for gordinha. Aí tu acha que tu vai querer bater boca com um bando de gente que tá sem Deus? Mesmo a gente não tem tempo mais para estar preocupado com quem quer fazer o erro, não. Você não vai salvar ninguém. Jesus já entregou no dia da crucificação. Oxente, ele disse está consumado. Você não entendeu no Apocalipse lá, no dia da crucificação, não? Já está feito. Naquele dia teve gente que já teve seu nome apagado do livro da vida. Como aqueles que teve o nome fixado lá. Porque antes da fundação do mundo, já tinha os seus nomes escritos no livro da vida, significa que no dia que Jesus ressuscitou, ele salvou e condenou, porque naquele dia que ele ressuscitou, ele criou um novo território de adoração, aleluia. O corpo do ser humano é o meu sacerdócio real, a nação eleita, que eu comprei em um só dia, dia de cruz e dia de ressurreição. Em um só dia, Jesus comprou a gente. Agora nós somos a verdadeira terra santa, espalhada nos 4 cantos da terra, de todo o povo, tribo, língua e nação, a qual ele, diz assim a Bíblia, logo em seguida a grande tribulação. Está escrito em todos os evangelhos, logo após a referida tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, os elementos do céu se desfarão em fogo. E outra tradução e outro capítulo vai dizer, como os figos verdes sacudidos por um forte vento, cairão os elementos do céu, e então verão o Senhor Deus e Jesus sentado à sua direita, e ele ordenará aos seus anjos juntar de uma a outra extremidade os seus filhos dos 4 cantos da terra. Jesus só vai ordenar aos anjos buscar os seus filhos antes do som da 7ª trombeta, porque a 7ª, como diz Jó 5,19, 6 flagelos o Senhor me livrou, no 7º maligno não toca, porque o Senhor disse antes da destruição da terra e do mar, descrita em Apocalipse 7, o Senhor selou o seu povo. Apóstolo Paulo disse que quando o que é perfeito vier, então a morte será tragada. Segundo a Tessalonicenses 2,9 diz que pela manifestação da vinda de Jesus, pelo sopro da boca dele, a iniquidade será destruída. Em um só dia, ele criou a gente para o novo mundo. Por isso ele disse, antes da fundação, já tinham seus nomes escritos no livro da vida. Porque naquele dia da crucificação ele diz, esses aí não tem o nome escrito não, mas esses aqui eu comprei. Aí está lá na oração sacerdotal de João 17 para completar o que eu disse isso aqui. E se você quiser, eu tenho a Bíblia toda para explanar e dizer, acorda Brasil, eis aqui uma serva de Deus. Não vim brincar nessa rede social, estou nem afim de fama.
Eu quero é que ouçam a verdade do Evangelho do Reino dos Céus. Não vim aqui ser maior do que ninguém, mas vim entregar a verdade. Elohim Adonai, Maranata, Maranata. Portanto, não fiquem tristes por causa da morte da nossa irmã em Cristo, Samara. Regozijai-vos, porque eu creio em Deus, que ela está com o Senhor, só aguardando vestir as vestes brancas e completar o número dos filhos salvos. Então o nosso Deus, nós estaremos lá. Capítulo 14 de Zacarias diz: eis que vem o dia do Senhor, em que o seu despojo será repartido dentro de você, ó Jerusalém, porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. Você esqueceu ou não? Vocês ficam aí idolatrando aí a que foi criada pela ONU, vai? Ai, besta. Porque Isaías viu esse dia todos os profetas. Por isso que quando João foi escrever as vozes do trovão, ele disse assim: não, escreva não, Deus disse para ele. Escreva não, porque eu já revelei os profetas. Babilônia vai ser repartida, toda a terra destruída, todos os ímpios destruídos. Aqueles que destruíram a terra e os santos do Altíssimo. A Bíblia aconteceu, foi acontecendo, está acontecendo e vai acontecer. É um livro atemporal, é a palavra de Deus se manifestando e se renovando todos os dias. Aí, em homenagem à nossa irmã Samara, quando perguntou para Lorena, capítulo 10 de Apocalipse 8, disse: eu queria saber o que a irmã Carol falou sobre o capítulo 10, versículo 8. Capítulo 10 de Apocalipse, para a gente encerrar. Eu vi o Lehanshalama Reikandash. Jarahim al-Hestel Radear Hashalel. Lehenderai Lehanshanamahai. Meu Deus. Santo é o Senhor. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Leia o capítulo 10 de Apocalipse todos, porém eu vou ler até do 5, esse 5. Não, o 2. O anjo tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou com uma voz forte, como quem ruge um leão. Quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. E logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Não escreva nada. Então um anjo que via em pé sobre o mar, sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há, dizendo: já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. E a voz que eu ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo, o defensor do povo de Deus, que está em pé sobre o mar e sobre a terra, aquele que tem o estojo de escriba, aquele que é uma pedra que se desprende sem intervenção humana, aquele que é a raiz de Jessé, que é o ramo novo, a videira verdadeira,
que é a rocha, que é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Então eu fui ao anjo pedindo que ele me desse o livrinho. E ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho na mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. A palavra de Deus, ela é realmente doce. Só que ela corta você todo por dentro. Esse é o período do sacrifício diário. Até completar. Quando termina, haverá redenção para quem tem o nome escrito e condenação para quem não tem. Então, quem não tem o corpo transformado, como o apóstolo Paulo disse, que o mesmo Espírito que vivificou Jesus Cristo dentre os mortos é o mesmo que há de nos vivificar no último dia, haverá a segunda morte para os tais que não puderam provar do doce que dilacera a carne humana. Esse é o tempo da dor, porque o Senhor disse que com dor seriam gerados seus filhos. Sacrifício diário. Apocalipse 11 diz: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra os santos, e a besta matará e os vencerá. Eu já expliquei isso aqui, porém, no capítulo 13 vai dizer: foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. A besta será adorada por todos que habitam sobre a terra, e aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida e do Cordeiro que foi morto. Vão adorar a besta, que é um governo humano. Todas as gerações existe o governo humano. E havia muitos que seguiam suas religiões e seus preceitos, e foram adoradores do governo de cada geração, como até hoje. Mas os que foram comprados naquele dia, antes da verdadeira fundação do verdadeiro mundo da Nova Jerusalém, já têm os seus nomes selados no livro da vida. Mas aqueles que desde a fundação, no dia da ressurreição, no dia da crucificação, na formação do novo mundo, ali já estavam condenados por seguir o Império Romano. E muitos estão sendo condenados pela besta até os dias de hoje, procurando um chip. Vai nessa, na personificação dos seres humanos, que quando olha para Apocalipse 13 e olha assim, que ia construir uma imagem, por muito tempo eu ouvi as pessoas dizer que era uma imagem do Papa, que o Papa ia ressuscitar, iam fazer uma imagem, um clone, quando na verdade a besta se chama governos. Existiu o império da besta do Império Romano, que matou os apóstolos degolado, o Império Médio, Pérsia, Grécia, por isso que o anjo Gabriel disse para ele: eu vou te revelar o que é isso aí, que você viu aí do sonho do Nabucodonosor. O quarto e último império são reinos divididos, que por meio de alianças e acordos se mantém de pé até os dias de hoje a sua hierarquia. As famílias poderosas do mundo
De geração em geração vai passando o trono para o filho, para o neto, bisneto, tataraneto, e assim dominam o mundo e vão criando suas regras e suas leis, condicionando o ser humano a viver de acordo com o modo e a lei deles. Eis aí hoje, nessa geração, a ONU, uma junção de governos humanos, europeus e Estados Unidos, e demais nações. Juntos fizeram uma imagem, porque a imagem significa criação. Criaram em 1948 um Estado judeu, que mata em nome de Deus e nega que Jesus é o Filho de Deus e é lugar santo. João disse, filhinho, já é a última hora. Eles se foram, eram nossos irmãos, ficaram aqui não, meu irmão, porque eles não creem que Jesus é o Filho de Deus, por isso que eles se foram. Mas vocês têm o Espírito Santo. Vocês creram? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus? Eis aí o anticristo. 1 João capítulo 2, versículo 18 vai dizer isto, como 1 João capítulo 4 vai dizer, ele já está no mundo. E os pastores dessa geração dizem que ele acabou de nascer. Vocês estão precisando do Espírito Santo para compreender a verdade. Desde a fundação do mundo é quando Jesus fez o novo mundo. Porque este mundo jaz no maligno. Mas o que Jesus preparou é o novo mundo, em que o próprio Deus disse que os filhos da rebelião não entrarão no seu descanso. Porém, os comprados em um só dia, como diz Isaías 66, pode a mulher dar à luz antes das dores de parto? Pois, ó Sião, antes que lhe viessem as dores de parto, deu à luz ao menino. E este menino foi o que fez a expiação dos pecados, Jesus. Quando você pega a Bíblia, forme o quebra-cabeça. Porque cada livro, cada capítulo, há uma junção só. Deus disse, vocês homens, nem que venha da linhagem de Davi. Ou vocês esqueceram que ele falou para Ezequiel? Nem que Daniel, Jó, nem que Jó, Daniel e Noé estivessem aqui, salvariam seus filhos. Apenas eles, pela justiça que há neles. E aí Deus falou para Ezequiel, não chore não, porque eu destruí tantas vezes Jerusalém. Eu já peguei um pouquinho de gente e mandei para bem longe, para as nações fora, porque a serpente está consumindo com vocês. Eu mando profeta, a serpente mata. Eu mando mais outro profeta, mata. Eu mando meu filho, vai matar, repartir as vestes e ficar com a riqueza. Lembra lá da parábola de Jesus? Então, eu vou mandar para fazer expiação, aí o que vai acontecer? Eu tive que mandar bem longe do alcance da serpente, lá o que fala também em Apocalipse 12. Dragão, serpente, satanás, diabo é uma coisa só, são adjetivos para dizer iniquidade, malignidade no coração do homem. Quem não tem o selo da salvação, o penhor da salvação, o Espírito Santo, vai cair no grande engano de 2 Tessalonicenses 2,9. Esse é um resumo dos resumos, meu irmão, que só o Espírito de Deus pode vos dar. Portanto, essa live é de supremacia celestial. E sem medo de errar, não provém de mim. É do Senhor. Alimente-se. Deus abençoe seu dia.